Olá! Hoje o Conversas com Propósito vai ser com a fundadora e CEO da Pestana Leilões, Liliamar Pestana Gomes. Dona Lia, que é como eu conheço a senhora, e com muito carinho e orgulho, lhe convido para estar aqui conosco. Bem-vinda! Obrigada, é um prazer também estar aqui com Propósito para a gente ter essa conversa. Isso aí. Então, eu vou pedir para que a senhora possa nos contar um pouquinho dessa trajetória, né, de uma mulher empreendedora, de uma mulher que começou um negócio que, teoricamente, não é tão feminino, começou com o marido, hoje está na frente desses negócios lindos, com uma família maravilhosa. Como é que tudo isso surgiu na sua vida? Em 1983, eu e meu marido fundamos a Pestana Leilões. Realmente é uma área muito diferente de tudo aquilo que as pessoas no dia a dia estão acostumados, né? Com indústria, comércio, essas coisas todas. Em 1983, ele foi nomeado leiloeiro oficial e aí nós iniciamos a nossa trajetória da Pestana Leilões. No Rio Grande do Sul, os leilões eles eram quase que exclusivamente leilões judiciais e leilões de falências. Então, de 83 a 96, nós atuamos nessa área. Mas a gente sempre buscou trazer para o Rio Grande do Sul os leilões empresariais, que são leilões de bancos, de financeiras, de seguradoras. E aí, em 96, é que nós iniciamos essa trajetória. Então, começamos com leilões de bancos, né, de veículos retomados e de imóveis. E depois, em 2001, começamos com seguradoras. Basicamente, praticamente hoje, nós trabalhamos nessas duas áreas, ou seja, imóveis e veículos. É praticamente o carro-chefe, digamos assim, da nossa atuação hoje. Legal. Eu contei para a senhora quando a gente se conheceu, né, que o meu tataravô era leiloeiro lá na cidade de Rio Grande e a minha avó sempre contava da história que ele comprava, então, os cascos dos navios, não sabia o que vinha e dali ele fazia os leilões. Então, é um ofício antigo, não é algo assim recente, né? Inclusive, a história conta que os primeiros leilões foram leilões de mulheres. Eram leilões de mulheres. Então, segundo a gente sabe da história, as mulheres bonitas eram os lotes que mais saíam, né? E para as mulheres feias que eram leiloados, eles agregavam algum tipo de produto para poder fazer com que as pessoas comprassem aquele lote também. Nossa, que horror! Mas enfim, a história, né? Enfim, é a história, é como começou. Inclusive na Disney, existe num dos parques, que agora eu não me lembro, a história do leilão das mulheres. Está representada lá numa parte de um dos parques. Que interessante a gente poder saber da história, porque isso é a história da humanidade. Às vezes as pessoas ficam chocadas, ai, que horror. Mas hoje é horrível. Como começou. Mas faz parte da nossa história. Exatamente. Não é para pagar, é para a gente contar e ver que bom que a gente ressignificou e que hoje a gente está num outro momento em que temos uma mulher, então, como responsável desse negócio. Como é que foi? A senhora trabalhava com seu esposo? Sim. Durante muitos anos, eu trabalhei praticamente na administração do negócio e ele mais na parte comercial. Depois, em 2015, ele teve uma doença e faleceu, e eu acabei assumindo, então, na integralidade, a Pestana Leilões. Então, de 2015 para cá, eu estou realmente à frente do negócio, né, dos leilões. Quantos funcionários são? Nos conta um pouco do Hoje jeitão. nós temos 200 funcionários, né, diretos, CLT, e temos também empresas terceirizadas, enfim, né, outros tipos de profissionais, também empresas que fazem parte. Mas basicamente, assim, né, internamente nós temos isso. Temos vários pátios de leilão, né, onde a gente recebe os veículos. Hoje temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. São Paulo nós abrimos há 2 anos, né, o Mercado Paulista, que é um mercado muito bom. No Sul, a gente está praticamente, hoje somos nós aqui, a Pestana Leilões, na região Sul. E São Paulo, claro, existe uma concorrência muito maior e que a gente está agora trabalhando
nessa área, né? Dona Lia, uma coisa que eu acho muito interessante na sua forma de gestão é a conexão que a senhora tem com os colaboradores e com os gestores, que eu já tive a oportunidade, por ter trabalhado com vocês pela Compropósito. Queria que a senhora nos contasse como que é o seu jeito de fazer gestão, esse jeito próximo e ao mesmo tempo firme. Eu tenho para mim que, para que a gente possa ter sucesso dentro de uma empresa, eu acho que, e também por não sermos um número tão grande, a proximidade é algo importante, né? E eu não gosto que as pessoas me olhem como uma pessoa distante delas, sabe? Porque eu acho que tudo é muito simples na vida. E a proximidade, ela traz uma certa simplicidade também no trato, na conversa, na participação, nas decisões. Eu gosto muito de incentivar as pessoas de que as pessoas têm que ter também a sua parte de decisão, né? E que isso tem que ser algo trabalhado no dia a dia, né? Então, assim, as pessoas olharem para o líder como alguém longe, alguém que não é acessível, não é bom hoje, sabe? Eu acho que nós já tivemos esse tempo em que o líder ficava escondido, né? Uhum. O líder, ele era algo inatingível, não? E eu me admiro de quando as pessoas dizem assim, nossa, hoje eu conversei com ela. Mas para mim é uma ação normal chegar junto das pessoas que estão ali trabalhando, fazer uma pergunta, entender o trabalho que ela está realizando. E, ao mesmo tempo, existe aquele momento em que a gente tem que ser firme, que a gente tem que tomar as decisões. Às vezes são decisões difíceis, às vezes são decisões mais fáceis, às vezes uma decisão desagrada alguém, outra decisão agrada, e assim é o dia a dia, é a luta, né, da gestão no dia a dia da empresa. A senhora nota que a gestão atual, às vezes, tem dificuldade, receio, medo de se posicionar, porque estamos com uma geração mais sensível. E eu, às vezes, percebo que os gestores estão até se sentindo mais reféns e, às vezes, com dificuldades. É para fazer isso? Porque todo mundo diz, tem que escutar, tem que colaborar, tem que fazer junto. E eu concordo que temos que fazer junto. Mas tem uma hora que é um sim ou um não, faz ou não faz. E aí? Eu acho que aí parte muito da maturidade da gestão, certo? Porque a gestão tem que sempre entender que ela carrega com ela uma responsabilidade, que é a tomada de decisão. Então, assim, independente de ser geração A, B, C, até o Z, né? Independente disso, o papel do gestor e a responsabilidade que o gestor carrega, ele tem que exercer. Independente do que as pessoas vão criticar, vão aceitar, não vão aceitar, né? E hoje existe muito essa coisa de que o gestor não pode se posicionar assim, que o gestor não pode não sei o quê. E a gente percebe no dia a dia, e não pode falar mais assim, não pode falar mais assado. Só que existe algo por trás disso que é o quê? Uma empresa, ela precisa se manter. E ela precisa entregar aquilo que ela assinou em contrato que ela tem que entregar. Porque senão o discurso vai ser diferente da prática. Para fora e para dentro. Né? Para fora e para dentro. Então, eu sempre digo para o pessoal lá, né? Para os meus liderados, que o quê? Quando a gente assina um contrato, a gente tem que entregar o que assinou. Independente do que nós vamos ter que fazer para que a gente faça acontecer. Cada leilão é um contrato de vocês, né? Não, nós temos contratos firmados por tempo determinado, né? Mas a responsabilidade dessa entrega não é só da Dona Lia, é da Dona Lia, é dos gestores, é do funcionário, cada um tem a sua parte ali, né? E quando você tem que fazer entrega de algo, não adianta a gente ficar se preocupando se nós temos geração A, B, C ou Z. Nós temos que fazer entrega, né? Então, os limites da atuação é que a gente tem que se preocupar, né? Como é que o meu gestor está atuando, como é que o meu liderado está percebendo isso, e tem que ir trabalhando isso, e não tem. Eu acho que são duas coisas que andam paralelas. Aqui eu, como gestor, tenho que fazer entrega, e aqui eu tenho que fazer a gestão da minha equipe, né? E tem que andar, e as duas coisas têm que andar junto.
A gente ouve muito, muito hoje, né, essa situação da geração Z. da geração Z, dos conflitos, mas eu entendo muito que assim, ó, quando a gente entende os limites de cada parte da atuação, é muito mais fácil, né? Uhum. Quando os limites são ultrapassados, é que nós temos problemas, conflitos, coisas assim. O limite do respeito, o limite do carinho, da comunicação. Exatamente. Então, quando a gente consegue colocar tudo isso na gestão, fica muito mais humanizado o processo. Exatamente, é o que eu penso. Que né? bom. E como mulher, dona Lia, a senhora já está aí como, né, responsável por essa organização há bastante tempo. Nos conta uma situação, ou se a senhora já passou por algum momento de dificuldade, porque sou mulher, sou CEO, sou a fundadora, e teve alguma dificuldade, assim, nesse processo de mulher? Quando meu marido faleceu, em 2015, meu marido faleceu, e nós tínhamos a nossa organização em outro local, em outro endereço de Porto Alegre. E por um movimento do meu filho, que hoje também é leiloeiro, e mais outras pessoas que também da família trabalham na Pestana Leilões, nós decidimos que nós iríamos sair deste local para um outro local. O local que foi escolhido foi dentro do Shopping Iguatemi de Porto Alegre. Hoje nós temos a sede da Pestana Leilões. Que é linda. Isso, no 4º andar do Shopping Iguatemi. E fizemos todo esse movimento, transferimos, e um belo dia eu recebi a ligação de um diretor de um banco, quase que me inquirindo assim, do tipo, será que você sabe o que você está fazendo? Levando o leilão para dentro de um shopping, isso não vai prejudicar a área de vocês, não vai fazer com que as pessoas não participem, porque nós, inclusive, construímos um auditório dentro do shopping. E eu me lembro que eu fiquei pensando, puxa vida, né? A gente procura fazer um movimento, fazer algo diferente nesse setor, e as pessoas, elas não acreditam. Será que é porque eu sou mulher que a pessoa não está acreditando? Uhum. Mas também, por outro lado, eu sempre pensei assim, eu tenho que fazer acontecer as coisas. Eu não posso simplesmente ficar ouvindo A, B, C ou D. Eu tenho que ir em busca daquilo que eu acho que é o que vai rentabilizar e que vai fazer com que o negócio cresça. Pois bem, passou essa conversa, passaram uns 6 meses, 1 ano, não sei, essa mesma pessoa me ligou novamente e me disse, eu quero te dar os parabéns e quero te pedir desculpas. Por quê? Porque eu não consegui ter a mesma visão, né, disso. E foi muito fantástico a gente ter mudado, o negócio cresceu, teve visibilidade. Então, as lições que eu tiro dessas coisas é que, sim, quando nós tomamos algumas decisões e a gente faz alguma coisa na vida, talvez por ser mulher ou não, não sei, a gente sofre alguns preconceitos, alguns questionamentos, mas a gente tem que ir em frente, né? Tem que pensar que tudo vai dar certo, né? Olhar lá para frente. E dá certo. E dá certo, tanto que deu certo, né? Que estamos lá desde 2016, estamos em 2025, né? Então, é isso. Às vezes, quando um homem toma uma decisão diferente, esse questionamento não vem tanto. Ou a gente, às vezes, sente que é por ser mulher e talvez nem tenha sido a intenção da pessoa. Sido, né? Porque eu sou bem sincera contigo, eu não tenho essa preocupação se eu sou mulher ou se não, ou se há. Esse mercado da leiloaria, ele é um mercado praticamente masculino. Tanto na área de compradores como na área de vendedores. Até porque essas organizações de bancos, financeiras, seguradoras, é quase que 100% na gestão, né? No processo decisório, é quase que 100% masculino. De uns 5 anos para cá, começou a mudar um pouco. Começamos a ter mais mulheres nessa área de decisão. Mas eu nunca me preocupei com isso. Até porque eu fui criada por um pai, por uma mãe, que para ele não existia, nosso pai, para ele não existia diferença entre as mulheres da família e os homens da família. Nós somos 6 irmãos, 2 homens e 4 mulheres, e ele sempre tratou todo mundo igual. Se fulano tem condições de fazer isso, Beltrano também tem.
minha filha tem condições e meu filho também tem, em igualdade. Então, nós nunca sentimos esse preconceito que as pessoas dizem que existe no mercado de trabalho feminino. E a gente sempre se achou capaz de trabalhar em qualquer segmento, independente de sermos homens ou mulheres. Então, a senhora nunca sentiu necessidade de ter que mudar alguma coisa no seu estilo de gestão, na sua forma de relacionamento com um fornecedor? Não. Ai, coisa bem boa. Não, eu nunca senti. E assim, nós hoje temos um grupo muito grande de mulheres na liderança, na Pestana, e as mulheres decidem e fazem e acontece e não tem problema nenhum. E os homens também, da mesma maneira, não existe essa preocupação, sabe? Porque eu sou mulher, porque a área X é uma mulher, porque a área... Não. Todo mundo tem condições de atuar e tem competência. O que importa é a competência, o conhecimento, né? É isso que importa. E a senhora falou bastante que é uma empresa familiar. Eu amo empresas familiares e vejo que ali a gente consegue ser muito mais pessoa e menos número. Como é que é trabalhar numa empresa familiar, ter pessoas que são suas irmãs, ter o seu filho trabalhando? Como é que é o dia a dia nesse processo de gestão? Que às vezes tem conflitos lá de casa, que vem para casa, às vezes conflito daqui, que vão lá para casa. Isso é muito engraçado e eu começo a rir porque nós conseguimos e as pessoas se admiram disso. Nós trabalhamos juntos, nós somos 4 irmãs que atuamos, né? Cada uma tem filhos lá dentro também. Temos primos, sobrinhos, enfim. E a gente brinca muito porque eu trabalho junto com as minhas irmãs há praticamente 30 anos. Né? Mas todos nós temos algo em comum que é todo mundo respeita o limite de atuação dentro da empresa. Os limites têm que ser claros, né? Então, eu sou responsável pelo todo, tenho uma outra irmã que é responsável pelo financeiro, a diretora financeira, outra é diretora de relações com o mercado, outra é de RH e assim vai, né? Cada um sabe seus limites. E daí se perguntarem assim, mas vocês não têm problemas? Temos discussões, mas nós temos um jeito que é nosso, que é o quê? Assim como nós discutimos 5 minutos sobre um problema, quando terminou a discussão, a gente já começa a programar o final de semana, a gente já começa a programar um jantar, entendeu? Então, assim, tem que ter muita maturidade, né? Mas hoje eu posso dizer que nós não temos problemas por atuar numa empresa familiar. E eu ouço muito assim, mas família, mas problemas. Não, nós não temos problemas. Né? Temos dificuldades, óbvio, porque a gente tem dificuldade tanto com a família quanto com quem não é família. E o almoço de domingo, me conta. Quando tá pegando fogo o negócio lá na firma, e aí amanhã tem aquele leilão super importante, aí tem aquele almoço, e a pessoa já... Como é que é o almoço de domingo? Quero saber. Nós tivemos durante muito tempo conversas sobre o negócio, sobre os problemas, né, e tal. Depois a gente foi amadurecendo com o tempo e hoje dificilmente, né, nas nossas horas de lazer, a gente entra em assuntos da empresa. Dificilmente. Quando entra, conversa um pouquinho e pronto, terminou o assunto, parte para outro assunto. Acho que esse é o grande segredo, né, dona Lia? A gente conseguir separar. Na família eu vou ser a mãe, a irmã... E no trabalho eu vou ser a CEO, eu vou ser a gestora. Exatamente. Quando a gente mistura esses dois universos, fica uma salada de fruta em que ninguém sabe até onde pode ir e até onde não pode ir. E a gente desgasta, né? E desgasta a relação e a gente sempre pensa assim, tu não pode deixar as pessoas criarem ranço uma das outras, como a gente diz, né? Então... E nós somos italianos, nós temos sangue forte, né? Para tudo é muito, né? Inflado, tudo é muito forte, sabe? Mas é aquele momento e assunto encerrado, né? Eu acho que nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe, algo que eles sempre se preocuparam, que era manter a família unida, sabe? Então, a gente sempre procurou tratar os problemas para que a família sempre se mantivesse unida. Então, nossos amigos dizem, puxa vida, mas vocês trabalham juntos toda semana e final de semana vocês ficam juntos. Sim, nós ficamos juntos. Nós, nossos filhos, a gente gosta de conviver, de ficar juntos.
E isso eu acho que também ajuda no impulsionamento da empresa, sabe? Eu penso que isso tem nos ajudado muito, essa união que a gente conseguiu manter, conseguiu criar e consegue manter até hoje, né? Uhum. E como é que foi a questão da senhora se ver sozinha com o negócio? A senhora perdeu o seu marido e disse, bom, agora somos eu, as irmãs, os filhos. Eu sinto que quando ele faleceu, a gente estava num período de um crescimento muito grande na empresa. E o crescimento numa empresa, ela te demanda um olhar sobre todas as áreas, sobre todos os investimentos, sobre tudo. E quando ele faleceu, eu me lembro que ele faleceu numa sexta-feira, no sábado foi enterro, e eu passei o domingo em casa pensando assim, agora eu tenho 2 caminhos. Um caminho é eu posso me entregar e abandonar tudo, e outro caminho é enfrentar e seguir em frente. E na doença dele, ele sempre me pedia, eu não quero que tu fique em casa, quando eu falecer, eu quero que tu siga, nós temos o nosso filho, tu tens uma empresa para gerir, tu tens muitas famílias que dependem de ti, tu tens que no dia seguinte estar na empresa. E na segunda-feira de manhã eu me levantei e fui para a empresa, e daí já era advogado, já era parte contadora, todo mundo reunido para começar a montar uma nova estrutura em cima disso. A decisão de um líder, ela é sempre solitária, né? Então, assim, claro que eu tenho muito apoio, muito das minhas irmãs, de todo do nosso time ali de gestores, né? Gerentes, diretores, tudo. Eu tenho muito apoio e eu confio muito neles. Mas existe um momento que é o momento da decisão, né? Então, assim, eu recebo e eu ouço todos, mas existe um momento que tu tens que decidir. E que a responsabilidade daquela decisão ela é só tua, né? E isso é um exercício, a gente vai aprendendo, e é um exercício que a gente faz no dia a dia. Ele não é um exercício fácil, né? Porque às vezes a gente se depara com situações que a gente mesmo não sabe como decidir, né? Às vezes eu demoro um tempo, inclusive, para decidir. Então as pessoas dizem, puxa vida, mas está demorando essa decisão, mas é que tu tens que ter a certeza daquela decisão, né? De qual é o melhor caminho. E nem sempre, quando a gente acha que tem certeza, ainda assim, pode não ser aquele caminho correto. Mas também eu fui aprendendo durante esses anos todos de Pestana que assim, ó, eu decido e tenho que assumir a consequência daquilo. E se der errado, eu já vou buscar outro caminho, né? E aquele ali já ficou para trás, porque o minuto que já passou, já foi. Então, deu errado, ok. Não tem importância, é um aprendizado que a gente vai tirar disso, busca o outro caminho e tem que ir, tentativa e erro, como se diz, né? Tentativa e acerto, tentativa e erro, e vamos embora, não tem o que fazer, sabe? O momento da decisão, ele é muito solitário, né? Às vezes eu acordo de manhã quando tenho uma decisão muito importante para tomar, e eu penso assim, onde eu vou buscar algo que me ajude a mostrar o caminho dessa decisão, né? E muitas vezes vem insights que a gente diz, é por aqui, é por ali. Mas enfim, né? Faz parte do processo decisório, né? Isso. A gente poder seguir. E hoje, quando uma pessoa quer ser gestora, quando alguém quer entrar nesse processo de liderança, quais seriam as tuas dicas, né? Para aquele jovem, para aquela jovem que quer se tornar líder e que quer também empreender? Eu acho que para liderar pessoas, existem dois pontos importantes. A pessoa não vai conseguir liderar sem ter processos definidos e sem entender um pouco do mundo das pessoas, né? Porque durante muito tempo, antigamente, a gente ouvia assim, a pessoa quando entra na empresa tem que separar o profissional do pessoal. Mentira, no dia a dia isso não funciona. Todo mundo sabe que isso não funciona. A pessoa é uma só. É difícil a gente desconectar quando acontece algo muito sério, desconectar e dizer, bom, agora, puxa vida, hoje eu tive algo muito sério na minha família,
bati o carro, tô com um filho doente, não sei o que, a pessoa vai para a empresa e diz, bom, meu filho está doente, eu não vou mais... Isso não existe, né? Então, esse papel do gestor, ele é importante com essas duas visões. Eu tenho que ter um processo definido, eu tenho que treinar meu colaborador, né, da melhor forma possível, eu tenho que buscar desenvolver. E, por outro lado, eu também tenho que me preocupar com a saúde física e mental desse meu liderado, né? Uhum. Se nós não conseguirmos fazer isso, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer gestão. E nem sempre este papel, embora o gestor tenha esse papel bem definido e saiba fazer isso, nem sempre quer dizer que ele não vai precisar tomar decisões de que eu tentei com o meu liderado, não deu certo, vou ter que, né, encerrar meu contrato de trabalho desse gestor, desse liderado. Eu acho que isso é do dia a dia, é das empresas. Tem pessoas que entram na empresa e que gostam de trabalhar ali, tem pessoas que não se adaptam e está tudo certo. Né? É verdade. O que não pode ter é a gente começar a criar confusão, porque a partir do momento que tu começa a ter vários problemas com isso, o dia a dia ele fica muito difícil dentro da empresa. Né? Pois é, essa era outra pergunta que eu queria fazer para ti. Qual é aquele erro, aquela falha ou aquele comportamento que, assim, ó, se eu pudesse dar uma dica para quem quer começar a trabalhar hoje em empresas, gente, isso é inadmissível. O que seria? A parte comportamental. Mas o que do comportamento? As regras que a empresa tem. Porque, assim, ó, quando uma pessoa entra numa empresa, as regras ficam claras, pelo menos conosco. Até onde é o limite que a pessoa pode ir em relação a comportamento, em relação a trabalho, em relação a tudo. Todas as regras são claras. A pessoa aceita, assina o contrato e depois ela começa a questionar, certo? Ela começa a questionar, ela se revolta com aquelas regras, ela não concorda, ela faz daquilo algo mais importante do que a entrega do seu próprio trabalho. Uhum. Né? Então, assim, eu participar de um trabalho numa empresa, eu ser um liderado dentro de uma empresa, eu ser a parte funcional, eu não concordar, tá tudo certo. Mas bom até. Mas assim, existem maneiras de tu não concordar. Agora, se realmente aquilo não me faz bem, acho que a pessoa tem que pedir demissão, tem que ir embora da empresa. Ela tem que buscar o local aonde ela vá se sentir bem. Né? Porque, por exemplo, a Pestana Leilões, nós temos ali um ritmo muito acelerado. Muito acelerado. E com prazos muito curtos na prestação de serviço. Né? Um leilão, hoje a gente vende 400 veículos, nós temos 5 dias para cobrar, prestar contas, pagar, fazer tudo em 5 dias. É um dinamismo gigante. É um dinamismo gigante. Tem pessoas que não se adaptam a isso, claro. Que gostam mais de trabalhar de uma forma muito mais calma, né? Executa um trabalho, termina aquele trabalho, tem outro. Ali não é assim. Ali, assim como eu estou executando um trabalho A, tem que parar o A, começar no B, para o B, pega o C. E infelizmente é assim, ou felizmente, né? Então, assim, a pessoa que não se adapta, ela não consegue trabalhar na Pestana. Mas eu acho que o mais importante de tudo hoje é a parte comportamental. E a gente percebe que as pessoas, principalmente tudo aquilo que as pessoas falam da geração Z, que eles têm pressa, que eles querem ser promovidos logo, que tudo. E a gente sabe que isso não acontece, porque existe na geração Z uma falta, inclusive, de maturidade física, né? Se eu sou abaixo de 25 anos, é provado que o cérebro ainda não... Está em amadurecimento. Está em amadurecimento, né? Então, o líder também entender isso, também não é fácil ter que lidar com isso tudo, né? E as pessoas, às vezes, pedem demissão porque em 3 meses eles acham que não vão ter possibilidade de crescimento na empresa. E tudo certo. Eu sempre faço uma pergunta. Quem sustenta essas pessoas hoje? Quem sustenta a geração Z? Porque na nossa época, nós tínhamos que nos preocupar em nos sustentarmos. Sim. 25 anos sendo sustentado pelos pais já era um absurdo, né? É verdade. Eu tinha que sair de casa, ter a chave de casa logo, estava grávida, já casada, ponto, acabou. A vida já está em idade adulta. E eu não estou dizendo que não tem que ser assim, mas só que
que tem que ser assim. Mas só que eu fico pensando, puxa vida, mas a pessoa tem que ter um propósito para vir para esse mundo, né? E no mínimo é o quê? Eu tenho que prover aquilo que eu preciso para viver e tudo mais. E a gente não percebe muito isso, né? Uma carreira, as pessoas hoje querem carreira, mas elas não fazem a carreira. Elas não constroem a carreira. Elas querem que alguém proporcione isso para elas. E não é verdade que isso vai acontecer. As pessoas, a geração Z tem que começar a entender isso também. Quem tem que construir a carreira são eles. Ai, mas eles são inteligentes, eles são rápidos. Mas eles não têm maturidade. O que adianta inteligência sem maturidade? Não adianta nada, né? Então, talvez o discurso tenha que começar a ser um pouco diferente, né? Ok, o mundo anda mais rápido, tudo é mais rápido hoje. Ótimo, as empresas também têm que andar mais rápido nas suas decisões, no que vai proporcionar e tudo mais. Mas só que essa rapidez, ela não é tão rápida quanto as pessoas pensam que ela acontece. E quando a pessoa está do lado da gestão, a pessoa começa a perceber isso. Tu tem que ter um tempo para que as coisas aconteçam, para que as coisas amadureçam, para que tu possa entender que aquele processo, sim, eu executei, ele deu certo. Para tudo precisa de um amadurecimento. Se não fosse assim, o ser humano nasceria lendo, escrevendo, falando, né? O próprio ser humano, ele tem essa parte onde ele vai se desenvolvendo, vai crescendo e tudo mais. E isso é algo que na vida profissional também assim é paralelo, né? Assim como eu me desenvolvo como ser humano, eu me desenvolvo como profissional. Exatamente. E a gente, às vezes, esquece que é de degrau em degrau que a gente chega lá. Não tem esteira, não tem um elevador que te busque, não tem um avião que te leve. Não. O degrau precisa acontecer. Precisa acontecer esse degrau. E as pessoas não... E a geração Z, do que a gente percebe, eles não acreditam muito nesse degrau. Então, a liderança também começa a ter problemas ali. Por quê? Porque você contrata uma pessoa, 3 meses depois ela já está exigindo que, não, mas eu quero saber como é que vai ser, como é que eu vou crescer, como é que vai ser minha carreira, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Okay. E mesmo que tu tenha teu plano de carreira, parece que aquilo fica desconectado. Parece que o plano de carreira nas empresas ele fica desconectado da ansiedade que essa geração tem. E aí a gente começa a se questionar o tempo todo, mas será que isso está certo? Mas então temos que mudar isso, mas então temos que mudar aquilo. E a gente vive também um conflito com isso. Né? Com certeza, até que ponto estamos certos, até que ponto não estamos, o que a gente ajusta. O que a gente tem que mudar, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem... E aí é o tempo e não dá tempo, e o tempo, e sabe? Então é um conflito. Eu acho que tudo isso está mexendo muito com o mercado, muito com a liderança, e todo mundo diz, mas o líder hoje ele tem que aprender a ser diferente. Claro, com certeza, temos que acompanhar tudo. Mas existem coisas que são básicas e que nunca mudarão. E talvez esteja faltando isso, esse entendimento hoje, do quanto a gente pode mudar e de quanto a gente não pode mudar as coisas. E saber que tudo tem um limite, né? Eu gosto muito da frase do Santo Inácio de Loyola, que diz, né? Faça tudo como se tudo dependesse de você, mas sabendo que tudo depende de Deus. Então a gente tem sim um limite de atuação, um limite de escolha, de teto que a gente bate dentro daquela empresa ou não. E a empresa também tem condições de proporcionar mais ou menos coisas que não dá para fazer tudo para todos o tempo todo. Não dá para fazer tudo para todos, exatamente. E acho que é importante a gente... E talvez uma coisa importante seja, né, treinar as lideranças hoje, que eu acho que é muito importante. Na minha visão, hoje, o treinamento das lideranças talvez seja a parte mais importante. Até para a gente poder auxiliar nessa transformação que existe hoje, né, Helena? Que é uma transformação gigante, é uma transformação na vida das pessoas, né? Afeta a vida das pessoas, tanto a vida pessoal quanto profissional hoje. O modus operandi da sociedade tá diferente. Tá, né? Tá muito diferente. Então, eu acho que dentro de uma organização, dentro de uma empresa, o treinamento das lideranças passa a ser algo bem importante.
né? Bom, eu tenho que concordar com a senhora, né? Com propósito, trabalha com desenvolvimento de lideranças, com trabalho em equipe, então, sim, eu também acho que a liderança desenvolvida, ela proporciona uma condição melhor de compreensão, de segurança psicológica, para a equipe poder inovar e poder aprender com as suas falhas e levar o negócio para um outro patamar. Exatamente. Me conta a história do Instituto de Câncer Infantil na sua vida, como é que foi que ele entrou e a importância que ele tem? Então, em 2018 foi o ano que nós começamos a fazer, uma vez por ano, leilões para o Instituto do Câncer. O Instituto do Câncer Infantil, ele vive de doações, né? E nós entendemos que não basta a gente ter uma empresa a gente precisa ter uma empresa que com fins lucrativos e tudo mais, e que a gente não participe da comunidade, que a gente não devolva um pouco daquilo que nós, né, conseguimos produzir para quem mais precisa, né? Uhum. Então, nós escolhemos o Instituto do Câncer Infantil e começamos a fazer leilões beneficentes para esse instituto. Passado um ano, mais ou menos, eu fui convidada a fazer parte da diretoria do Instituto. Hoje eu sou diretora lá, desde aquela época, eu sou diretora financeira do Instituto, e anualmente nós fizemos esses leilões em prol, né, desse Instituto. Eu fui convidada também por outros institutos para fazer os leilões beneficentes, e a gente também contribui anualmente, né, com várias empresas, várias ONGs, vários institutos. Mas a minha atuação mesmo é no Instituto do Câncer Infantil. E o que vocês leiloam para o Instituto? Se alguém quiser assim, ajudar nesse processo de leilão, o que as pessoas podem doar? Como é que funciona? Todos os tipos de bens. A gente abre uma campanha, né? Quando a gente marca um leilão, por exemplo, esse ano provavelmente a gente vai ter em maio esse leilão. Então a gente abre uma campanha de doação de bens, né? E as pessoas doam quadros, roupas, eletrodomésticos, computação, qualquer tipo de bem é bem-vindo, claro, desde que seja um bem usado, mas que seja um bem legal, né? Que seja bem conservado, digamos assim. Então, às vezes a gente faz leilões com essas doações e às vezes tem um produto específico, né? Tipo assim, vamos fazer um leilão de quadros do artista X, né? Então, isso é definido a cada evento que a gente prepara. Que lindo. Parabéns. Eu acho que é o que a senhora falou, né? A gente tem que devolver, sim, para a sociedade tudo que a gente recebe e um trabalho voluntário tem esse poder. Exatamente. Queria perguntar uma coisa para a senhora. Frente a todas essas experiências, essa forma de fazer gestão, essa forma de viver que a senhora tem, qual que é o seu propósito hoje, quando a senhora acorda e vê essa empresa que a senhora lidera, esse monte de gente, né, esse mercado diferente do qual, né, a Pestana Leilões faz a diferença onde aparece? Quem é essa mulher? O que ela quer? O que ela pensa? O que ela sonha? Eu penso que na Pestana Leilões, hoje nós temos um propósito muito claro que é o reuso dos bens, né? O reaproveitamento dos bens, porque tudo que é leiloado hoje são bens que são já de uso, né? Uhum. Não são bens novos, né? Nós não pegamos um carro zero para fazer leilão, né? Então, com o leilão, a gente tem a possibilidade de prolongar a vida desses bens. Uhum. Né? Então, nunca tinha pensado por esse jeito, é verdade. Exatamente. Tem um carro usado que é colocado no leilão, outra pessoa vai lá e compra, reusa esse bem, né, por muito tempo. Tem um computador que alguém também uma empresa já não quer mais e quer mudar, mas tem alguém que vai querer esse computador, que vai servir isso, né? Até uma vez um publicitário fez uma frase para nós que existem máquinas do passado para uma empresa do futuro, sabe? Uhum. E é mais ou menos isso, né? Porque hoje o nosso propósito é sermos um ótimo negócio para as pessoas e para o planeta. Por quê? Porque eu não vou simplesmente descartar na natureza um bem que eu ainda posso reaproveitar. Sim. Né? Então, nós trabalhamos muito em cima disso. E que são milhares de bens que a gente vende, né? Milhares de bens que a gente vende num ano. Um imóvel
também um imóvel que é de uso de A, que vai passar para uso de B, e assim vai indo, né? Então, o leilão tem este propósito. Eu hoje, propósito da minha vida pessoal, né? Eu gosto muito do que eu faço hoje, né? Eu nunca pensei em ser leiloeira, né? É uma profissão que eu, tipo, quase que eu herdei, assim. Eu comecei administrando, né? Sigo administrando uma empresa de leilões e passei a ser leiloeira dessa empresa. Eu acho que a gente poder proporcionar bons negócios, né, para as pessoas hoje é um propósito também, né? Porque a gente vê a felicidade daquelas pessoas que conseguem comprar um bem em leilão, né? Verdade. Todas as pessoas falam que é um momento de tensão, que é um momento que elas ficam assim alucinadas e vão fulano cobriu o lance, eu vou de novo e vai de novo, sabe? Aquilo ali é quase que um jogo, né? Aquele momento do leilão. Mas quando a pessoa consegue vencer aquele jogo, que do valor das propostas do leilão, a gente percebe uma realização, né, na pessoa. E a gente fazer isso com honestidade, com integridade, né, com dedicação, com excelência, eu acho que é uma coisa muito gratificante na vida, né? Eu também tenho um propósito muito claro em relação à família, porque eu acho que a gente tem vários propósitos na vida, né? A gente pode ter um propósito profissional, um propósito pessoal, um propósito de família, que é manter sempre minha família unida e sempre junto comigo e crescendo nesse negócio, né? E também conseguir ter gestores que não são da família e que abracem a Pestana como uma família, né? Que nós temos. Então, e esse papel eu acho que é meu, né? De poder proporcionar essas coisas, ter como propósito a integração das pessoas, manter essas pessoas junto conosco, né? Porque a gente sabe que é difícil no dia a dia, né? Cada um tem uma ansiedade, uma aspiração, tem um momento de vida e tudo mais. Eu acho que é mais ou menos por aí. Que lindo. Muito obrigada por ter me oportunizado conhecer mais a senhora, saber mais de toda essa vida e de todo esse legado aí que vocês estão deixando. Eu que agradeço muito, adorei também nossa conversa de hoje. Obrigada, Que Helena. bom. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.